esse aqui. Ok. Ah, tá. Não Ira. tá não. Aí. Faz antes. Ah, agora sim. Peraí, mãe. Vamos apresentar primeiro, né? Oi, pessoal. Vocês estão ouvindo a gente? Então, ok. Por favor. Boa noite. Boa Tudo noite, bem? tudo bem? Nós vamos passar o som. Tá me ouvindo direitinho? Eu tô, e vocês? Também. O pessoal de casa, tá ouvindo direitinho? Vamos esperar. Eu acho que tá, né? Se você tá ouvindo, o pessoal também tá. André, fala. Tá ouvindo o André? Tá ouvindo bem? Tá me ouvindo ou não? Tá ouvindo o André? Eu tô ouvindo tranquilamente. O André também? Sim. Ok. Então vamos começar, né? Vamos. Boa noite, pessoal. Boa noite, Iramaia. Nome diferente, né, Chiquinha? Obrigada. Então, é um prazer, sabe? É uma honra ter você aqui com a gente. O pessoal que segue a gente, a maioria são portadores da doença de Parkinson. E a gente fica, assim, super feliz de ter pessoas jovens, né, que estão investindo na doença, no estudo, na qualidade de vida do doente de Parkinson, porque ela é pouco falada, né? Principalmente o Parkinson precoce. Muita gente desconhece. Então, o intuito do projeto, né, que logo vai ser de tudo, é estar levando informação, como diz aqui em Minas, né, atiçando a vontade do povo de conhecer melhor. E graças a Deus tem dado certo, né? Então, em nome de todos os parkinsonianos, te agradeço também, não só por estar na live com a gente, como se dedicar à doença também, no estudo da doença. Né? Eu que agradeço, gente, pelo convite, pela oportunidade e pelo serviço que vocês prestam com o Instagram, toda a informação. É muito importante mesmo, muito legal. Muito obrigada. Eu só quero fazer uma observação. De vez em quando eu vou olhar aqui assim para o lado, mas eu não estou alheia à conversa, não. É porque Sim, sem problema. a gente está no celular, gravando pelo celular, e eu vou acompanhar os comentários aqui pelo notebook. Outra coisa, Tá bom. se você ver algum comentário e quiser comentar sobre ele, fique à vontade, tá bom? Tá bom. Uhum. Gente, ela é a Ira Maia, ela é fisioterapeuta, mestre em educação física com dissertação na doença de Parkinson. Então, vocês podem estar mandando as perguntas e vamos começar. Né? Primeiro eu vou saber um pouquinho de você. Por que você escolheu fisioterapia e por que a dissertação na doença de Parkinson? Certo. Bom, a fisioterapia, não foi minha primeira opção, não foi minha opção de cara, mas eu consegui uma bolsa numa universidade particular e falei assim, vamos ver como que é, né? Eu era muito nova, ainda não tinha certeza do que eu realmente queria e, por sorte, eu consegui essa bolsa
e me apaixonei pela profissão. Então, desde então, eu vi o que eu queria, e aí eu não estudava na UFTM ainda, que foi onde eu me formei. Eu estudava em Ribeirão Preto, consegui a bolsa lá, fiquei 1 ano, e aí quis tentar a UFTM, deu certo, passei e me formei. No segundo ano, porque nas universidades públicas, uma coisa muito legal é o incentivo para a área acadêmica, né? Então, desde o segundo período, eu comecei a participar de eventos científicos, consegui uma bolsa, inclusive, de iniciação científica, e foi bem com a minha orientadora, que foi uma pessoa maravilhosa na minha vida, e eu comecei no segundo período e não larguei ela mais. Só larguei porque eu tive que ir embora de Uberaba mesmo para fazer meu doutorado. Senão eu estava com ela até hoje. E ela é fisioterapeuta neurológica, que é justamente a especialidade que abrange aí a doença de Parkinson. Ela, inclusive, foi quem me apresentou a doença, os pacientes, quem me incluiu aí no mundo da doença, do estudo dela. E a partir disso eu fiz iniciação científica, fiz o meu TCC em Parkinson e também o mestrado. E agora estou no doutorado também com a população de Parkinson, que é assim, a gente sabe muita coisa já, mas ainda precisa de muito estudo para saber muitas outras. Então, assim, não acaba, né? O estudo sobre isso não acaba nunca. Então, e eu gosto muito. Eu tive a sorte de ter um grupo de pacientes muito bacana em Uberaba. E assim, a fisioterapia proporciona uma vivência com o paciente muito próxima, que eu acho que talvez seja a profissão que melhor proporciona isso. E a gente acaba fazendo amizade. E eu gostei muito. E a partir disso eu não parei. Iranaia, gente, me fugiu a palavra, mas isso é do Parkinson também. Recursos, né? Assim, pro doente de Parkinson, vamos falar de Uberaba. É muito pouco, é pouco acessível, né? Então, assim, na cidade de Uberaba, quais os programas? Tem algum programa que assiste o doente de Parkinson? Você sabe de algum recurso, né? Para a gente estar incentivando o pessoal a procurar? Certo. Olha, eu tô aqui, que agora eu me mudei para Bauru e eu tô aqui desde o ano passado. Mas eu ainda tenho Bauru. Mas eu ainda tenho contato com o pessoal de Uberaba e eu não sei como que eles estão fazendo durante a pandemia. Mas tem o centro de reabilitação da UFTM e lá a gente tinha, inclusive, o grupo de Parkinson que eu comentei era de lá. É gratuito, é um serviço gratuito, então eu acho interessante depois, eu posso passar o contato da minha orientadora e de mais algumas pessoas que eu conheço e divulgar, porque aí a gente consegue levar esse atendimento a mais pessoas. Então, em Uberaba, eu sei que tem o Centro de Reabilitação da UFTM, tem outras clínicas também, eu conheço fisioterapeutas que também posso passar o contato, domiciliares, mas assim, gratuito e público, né? Eu conheço o Centro de Reabilitação. A gente também, aqui em Bauru, a gente tem um outro grupo de Parkinson, que é o Ativa Parkinson. Aqui eu faço doutorado na Unesp, e a gente também tem, e durante essa pandemia, a gente está com aulas online. Então, e isso assim, não precisa ser, como é online, não precisa ser de Bauru para participar. Então, também é uma coisa interessante, porque até que a gente consiga ter uma vacinação um pouco maior e tal, né?
a gente precisa dos cuidados, é uma população que geralmente já é mais velha, então precisa ter todos esses cuidados e a aula online é uma boa solução, uma boa alternativa para que o paciente não fique sem a atividade física, sem o exercício, que não pode. Ele tem que participar, assim. E esse grupo de Uberaba, esse centro de reabilitação, como faz para ter acesso a ele? E em Bauru, nós temos uma pessoa muito querida e muito atuante, que é a Érica Scaraboto. Sim. Então, Érica, entre em contato com ela para estar entrosando aí com os grupos de parkinsonianos da cidade. Sim. Depois, Maia, se você olha no nosso Instagram, ela faz flashback uma vez por mês. Ela dança lindamente, vai ser inspiração para o pessoal também. Ótimo, muito legal mesmo. Depois eu pego com vocês o nome certinho, o contato certinho, mas bem legal. Olha, eu acho que se vocês forem, que realmente durante essa pandemia, eu não sei o horário certinho que eles estão funcionando, mas o centro, vocês sabem onde fica ali a UFTM, o Hospital Escola? Sim. Certo? Então, se vocês forem mesmo lá na UFTM ou no Hospital Escola, o centro de reabilitação, ele fica quase que na esquina, é bem fácil de achar. E aí, se vocês forem na secretaria, muito provavelmente eles já passam todos os horários, como que faz a marcação, eu não sei se está com fila de espera ou não, como está funcionando tudo isso. Mas se vocês quiserem, eu posso, inclusive, depois falar com a minha orientadora e ela me passa tudo isso certinho. Sim, e a gente repassa para o pessoal. Isso. Em Bauru, a gente tem de terça e quinta, das 9 às 10, é 1 hora de aula. E eu só preciso passar o link. Então, por exemplo, eu posso passar o meu contato para vocês. Aí o paciente que tiver interesse entra em contato comigo. E a gente conversa, eu pego alguns dados, né, que são importantes para a gente ter. E aí já passo o link para ele e é só ele entrar. E a gente usa coisas que todo mundo tem em casa, justamente para não dificultar. E é para facilitar mesmo e não deixar que o paciente fique sem a terapia, né? Sem a físio. A Érica está perguntando se no seu grupo de Bauru tem pessoal com Parkinson precoce. Geralmente, olha, eu acredito que tenha 1 ou 2, mas o grupo de Bauru são pessoas com uma idade um pouquinho mais avançada. São mais idosos mesmo. Mas tem sim, eu sei de 2 pessoas, sim, com certeza, né? Sim, então tá bom. Que estão muito bem, por sinal, que assim, fazem de tudo, a força, todas as coisas físicas, e eles fazem tudinho. Isso é muito bom. Você, André? O André não tomou Prolopa. Você viu, né? Não pode. Eu tomei Prolopa antes da live, porque senão... Eu queria perguntar o seguinte. Eu já tive muito debilitado. Oi? Eu tive muito debilitado no início do... Quando eu tive diagnóstico, eu estava numa cama, vamos dizer, só o esqueleto, estava pele e osso. E para as pessoas que estão, vamos dizer, iniciando no Parkinson, tiveram um diagnóstico precoce, tiveram um diagnóstico agora, qual atividade ou o que você recomenda? E por que geralmente se perde muito peso no Parkinson e que, no caso, é massa magra? Me explica isso, por favor. E por que eu não perco? Eu só perco o cabelo. Olha, o Parkinson, ele é uma doença que geralmente ocorre em pessoas, assim, a gente fala de 50 para cima, né? Geralmente, tirando os precoces e tal, mas comumente é.
Isso aí com isso, o paciente ele já é um paciente mais idoso e já tem os efeitos do envelhecimento. Então, você junta os efeitos do envelhecimento, né, que é comum, que todo mundo vai apresentar, mas o que acontece muito? O paciente que tem o Parkinson, que é uma preocupação também da fisioterapia, ele geralmente, por todo o estigma social, o tremor, às vezes, que acontece, os sintomas motores, ele vai ficando mais deprimido um pouquinho, ele vai deixando de querer sair, ele vai, às vezes, gostava muito de alguma coisa que fazia, de alguma atividade que fazia, e deixa de fazer, então é muito perigoso que ele acabe ficando sedentário. Então, tudo isso, mais o envelhecimento, que é comum, pode gerar essa perda de peso, essa falta de atividade no dia a dia, isso tudo pode influenciar, certo? Então, tanto que é uma das maiores preocupações que a gente tem, não deixar que o paciente ele perca suas habilidades sociais, que ele perca essa vontade, essa iniciativa, que é uma coisa que às vezes acontece, até mesmo pela morte de neurônios dopaminérgicos e tudo isso, tudo pode ocasionar. E aí o paciente ele fica sem vontade, ele fica sem vontade de sair muitas vezes, ele fica muito propenso à depressão. Isso vai deixando ele cada vez mais isolado, e esse isolamento é perigoso, porque com o isolamento vem o sedentarismo, vem também a perda de força muscular, que é uma coisa que é perigosa e pode acontecer, atrapalha demais no dia a dia do paciente. Então, tudo isso está envolvido. Não existe, assim, uma coisa que eu te diga, não, é por isso. Mas são uma série de fatores, eu acredito. Você tem uma bola de cristal aí e viu minha vida, né? Pois é. E a fadiga também é uma coisa... A fadiga, exatamente. Então, essa é uma das maiores preocupações que a gente tem. Não deixar esse paciente ficar isolado, inativo, cair no sedentarismo. A fisioterapia está aí para ajudar e ajuda muito, né, da gente manter a força, o peso, a animação, a iniciativa, o equilíbrio, uma porção de coisas. Porque o Parkinson, muitas pessoas acham que é só o tremor, mas não é. Ele afeta, assim, tem os sintomas não motores e tem os motores também, que são mais comuns, marcha, postura, equilíbrio, coordenação, mas também tem memória, tem cognição, raciocínio, tem muita coisa, entendeu? E isso que a gente está lutando contra, é onde a gente vai, daí é a importância da fisioterapia, eu diria, qualidade de vida. Levar qualidade de vida para esse paciente. E quais os métodos que vocês usam para fisioterapia no Parkinson? Mais comum. Tá, certo. Olha, primeiro a gente precisa frisar que todo paciente que chega para a gente, ele chega, lógico, com um exame e uma anamnese do médico, mas a gente, que é fisioterapeuta, a gente vai fazer a nossa. Então, ele vai chegar para a gente e a primeira coisa que eu tenho que fazer é avaliar, certo? Nessa avaliação, eu tenho algumas escalas que podem me ajudar. Quando eu falo escala, são tipo perguntinhas que eu posso fazer para o paciente e que já vai me dar uma ideia do quadro clínico dele, do que ele tem mais dificuldade. Uma coisa que a gente precisa ter em mente, como fisioterapeuta, eu vou ter uma porção de sintomas motores, mas eu preciso perguntar para ele, qual é a sua queixa principal? A queixa principal é o que mais incomoda. E isso eu não posso deixar de levar em consideração, porque é o que o paciente, às vezes, mais quer na fisioterapia. A gente precisa lembrar que a gente vai ficar com o paciente, às vezes, 2, 3 vezes por semana, isso quando não fica mais. E já pensou se é um paciente que chega para mim e faz todo dia a mesma coisa? Se ele vai lá e sente
as mesmas coisas todos os dias, às vezes sente um pouquinho de dor, às vezes é um exercício que ele tem mais dificuldade, tem a frustração de não conseguir fazer o exercício. Tudo isso é extremamente importante, eu preciso levar em consideração a queixa principal, porque isso motiva. E com a motivação ele adere melhor ao tratamento, certo? Então aí chegou para mim, eu vou avaliar. O que eu vou avaliar? Equilíbrio, marcha, que é o andar, né, do paciente, postura, memória, cognição, coordenação, tem fala, a escrita, tem muita coisa. A gente tem uma escala que chama UPDRS, que ela é própria para o Parkinson e que vai me dar uma ideia geral. Ela é muito completa e é muito boa também porque eu posso mostrar para o paciente, com o passar do tempo, eu posso mostrar, olha, que legal, você melhorou em tal coisa. Às vezes, vai acontecer de a gente melhorar uma coisa, piorar a outra? Pode ser que sim. A gente precisa lembrar que é uma doença progressiva. Ela é neurodegenerativa. Mas isso é bom, é importante para mim, porque aí eu vou, junto com o paciente, né, porque é personalizado, aí eu posso muito bem deixar alguma coisa que já melhorou e focar em outra. Então, é bom também para ele ter uma ideia quantitativa de qual é o estado dele, né? Porque às vezes fica confuso. E ele precisa perceber que ele está melhorando, porque senão ele não vai ter vontade de fazer, não é? Então, assim, é importante isso. A gente vai avaliar, depois, juntos, eu vou ver o que é mais importante para ele, o que ele está precisando mais, e vou traçar o objetivo. Objetivo de curto, médio, longo prazo, isso pode mudar, mas aí a gente começa realmente o tratamento. Ó, vocês perguntaram coisas específicas, né? Sim. Então aí, por exemplo, para equilíbrio tem muita coisa que a gente pode fazer, tem testes e exercícios específicos para equilíbrio. Para força muscular, tem muito exercício de fortalecimento, com pezinho, com tornozeleira, até exercícios mais funcionais. Na neuro, a gente preza muito pela funcionalidade. Então, tudo eu vou tentar deixar muito próximo do dia a dia do paciente. Porque é diferente, tem que ser diferente da musculação que eu faço na academia. Lá eu estou fazendo de uma forma geral, mas às vezes para o meu paciente não é aquilo que ele precisa. Tem que ser individual, tem que ser muito específico. Aí para marcha, eu vou treinar a marcha mesmo, às vezes eu posso usar de um espelho, por exemplo. Ele vai andar para lá e para cá junto comigo, eu vou fazer junto com ele. Muitas vezes ele às vezes não tem a consciência do que ele pode estar fazendo de errado. E a gente vai fazer essa conscientização corporal, postura. A gente usa muito dupla tarefa, que às vezes a gente dá, então, para o paciente um exemplo. Você vai andar de um lado para o outro, mas eu quero que você conte para mim quanto anda, de 1 até 10. Então, eu estou treinando duas coisas. Eu estou treinando cognição junto com a motricidade. Isso é muito legal. Fica mais dinâmico, fica mais interessante. E também na questão de aprendizado motor e cognição é muito melhor, muito mais interessante para mim. Tem muita coisa mesmo. Mas, basicamente é isso. Eu vou tratar tudo o que o paciente precisa. Então, se a dificuldade dele é escovar o dente, essa é a tarefa que eu vou treinar com ele. Como ele vai fazer isso? Isso vai depender do que ele apresenta, de adaptações que a gente pode fazer e do que ele quer. O que ele tem no dia a dia dele, como que ele consegue fazer isso de uma forma melhor. E aí eu vou treinando com ele a funcionalidade. O que eu quero é a independência, pelo maior tempo possível, eu diria assim. Muito interessante. Eu sei que eu preciso, minha força muscular é zero, não é zero, mas é baixíssima. E
Eu sei que eu preciso da fisioterapia. Nunca passou pela minha cabeça fazer, justamente pela falta de vontade de sair, pela fadiga, pelo desânimo de achar que era uma doença progressiva, né? Uhum. E falta de interesse mesmo, né? Mas da forma que você explicou, me deu vontade de fazer, entendeu? Porque Uhum. vai atender as minhas necessidades, né? Sim. Então, é muito interessante. Já abriu meu horizonte. Eu, Já deixou mais animada. sim, eu não tenho força alguma, sabe? Né, nos Uhum. braços, pernas, mas me interessou muito. Você Mas tem que falou ser, de né? fisioterapia neurológica, que é isso? Isso. É assim, a fisioterapia, quando a gente faz a faculdade de fisioterapia, eles vão ensinar todas as áreas pra gente. Aí, cada um, geralmente, quando sai da faculdade, a gente vai se especializando. E aí a gente tem as especialidades. Então, por exemplo, a gente tem cardiorrespiratória, a gente tem a fisioterapia neurológica, a pediatria, assim como, mais ou menos assim como na área médica, a gente também tem dentro da fisioterapia. E a neuro é a que abrange as doenças neurodegenerativas, como Parkinson, Alzheimer, esclerose. Essas doenças relacionadas ao sistema nervoso, geralmente é o neuro que trata, o fisioterapeuta neurológico. Uhum. Quais os sintomas mais comuns que vocês têm de relatos dos pacientes? Eles querem resolver Certo. isso. O que mais incomoda eles? Tá. Olha, os pacientes, geralmente o que eu vejo, vou falar da minha experiência. Eu vejo que o tremor é algo que incomoda muito, porque ele vai atrapalhar, não só o fato de você tremer e isso ficar visível, mas vai atrapalhar a escrita, vai atrapalhar na hora de você pegar um copo para beber, às vezes pode acontecer de derramar alguma coisa. E isso tudo no dia a dia é incômodo, né? É bastante incômodo. Então, o tremor, muitas vezes os pacientes apresentam a rigidez muscular, que pode acontecer do paciente travar, né? Que foi justamente o episódio que a gente teve essa semana. E isso é muito complicado também. A marcha, o paciente, ele costuma ter o que a gente chama de marcha festinante, que é uma marcha onde o pé dele dá pequenos passinhos, entendeu? Então, geralmente é um paciente que já adota uma postura diferente, a cabeça dele fica anteriorizada, ele já vai ficar com o ombro mais mais jogado para frente também, o centro de gravidade muda, e aí, junto com isso, também vem a marcha festinante, que passos curtinhos. Pode ter o freezing. O freezing também atrapalha muito, que é o congelamento do movimento. Então, às vezes, o paciente ele vai virar, ele está andando e, de repente, ele vira e congela. E isso também pode levar à queda, por isso que é tão importante tratar. A questão também da coordenação. A coordenação motora também precisa ser tratada porque ela vai atrapalhar o paciente no dia a dia, nas AVDs que a gente chama, que são as atividades de vida diária. Se vestir, tomar banho, escovar os dentes, cortar um alimento, comer mesmo, tudo isso a gente chama de atividade de vida diária. E a coordenação motora, ela vai acabar, se ela estiver prejudicada, ela também pode atrapalhar nessas AVDs. Então, fora isso, assim, acho que são os sintomas motores que mais incomodam. Fora os movimentos involuntários, que às vezes com a progressão da doença o paciente pode apresentar. Isso aí é bem incômodo. E também, em questão de sintomas não motores, tem o sono, que muitos pacientes reclamam de alteração no sono. A própria depressão, a falta de vontade de sair de casa, a falta de vontade de ver um amigo, de conversar com os familiares.
A memória também atrapalha muito, é uma coisa que incomoda muito. Acho que, assim, os principais seriam esses. Mas o Parkinson, ele pode apresentar algumas outras coisas, mas que eu vejo, assim, de principal seria isso. Certo. A doutora Fernanda, ela sempre bate na tecla, e a gente sabe que não é só ela, né? Mas eu me refiro à doutora Fernanda, que é a médica do projeto. Uhum. Que a atividade física, a Daniela que perguntou, Daniela Carvalho. Atividade física, ela ajuda muito no retardo da progressão, não, né? Mas na evolução, né? Na evolução da doença, né? Ela Uhum. está pedindo o seu ponto de vista a respeito disso. Esse é o ponto de vista da fisioterapia também. É onde a gente entra. Assim, o exercício físico, às vezes a medicação, por exemplo, ela vai causar outras coisas. O paciente não pode ficar sem medicação, isso é um fato. Mas ela pode provocar algumas outras coisas. O exercício, além dele ter o benefício de não causar nenhum mal, né, que é o que a gente mais bate na tecla, além disso, ele ainda pode ser preventivo, ele é neuroprotetor, ele vai te dar qualidade de vida. Porque é claro que o remédio é muito importante. A gente tem, além do remédio, a gente tem cirurgia, a gente tem muita coisa hoje em dia. Mas o exercício, ele é primordial. O paciente, acredito que não só o paciente com Parkinson, mas todo mundo tem que ter uma qualidade de vida boa. Um estilo de vida mais ativo, menos sedentário. Porque o exercício, hoje em dia... acho que junto com a dieta, uma boa alimentação, tudo isso é o que vai fazer com que a gente tenha uma vida legal, sem grandes preocupações, entendeu? Que a gente se mantenha independente, funcional. Então, para mim, ele é extremamente importante, é onde a gente vai entrar, o profissional de educação física também vai entrar, e sempre trabalhando com os outros profissionais da área da saúde, né? Que é multiprofissional, a gente não pode esquecer disso. Exatamente. Musicoterapia. Musicoterapia? Ah, sim. Olha, eu acho que na questão emocional, principalmente, eu sei que tem outros benefícios, com toda certeza, na questão de aprendizagem motora, coordenação, tem uma porção de exercícios, de benefícios. Mas, assim, a questão emocional do indivíduo com a musicoterapia é muito legal. Porque é onde ele vai, às vezes, ter um escape disso tudo que, às vezes, a gente vive, né? Do estresse. O estresse provoca diversas outras coisas ruins. Então, vai ser um auxiliar contra o estresse, vai te ajudar na questão física, na emocional. Às vezes, por exemplo, quando é um grupo, quando se trata de um grupo, você também tem o benefício da terapia em grupo, terapia, sim, da musicoterapia, né? Que vai acabar te beneficiando também. A questão da amizade, de você estar com outras pessoas. Então, é muito importante também. Eu acho que quem pode fazer, quem tem essa possibilidade, deveria fazer sim. Juntamente com a fisioterapia, né? Não pode deixar, gente. Fisioterapia nunca mais, não pode deixar, entendeu? Mas, assim, junto com a fisio, tudo que você puder fazer que te traga prazer, que seja um lazer, que te tire de casa, que te tire dessa rotina de medicação, de físio, de médico, tudo isso é muito importante. A gente não pode esquecer o lado emocional, o lado psicológico, não pode, porque está tudo muito ligado. O lado psicológico, ele atrapalha, se ele não estiver legal, ele atrapalha inclusive no nosso trabalho, no trabalho do médico, no trabalho do fono. Então, precisa prestar bastante atenção nessa parte.
Esqueci de novo, gente. A pergunta estava... você falou? Cadê a barulhinha do grilo? Fugiu. Meu Deus. Isso não acontece, não. Pelo menos nas lives. Da rotina. Eu ia falar, durante a rotina diária acontece toda hora, né? É a rotina. A nossa rotina é muito maçante, né? É o que você falou. É médico, é remédio, é fisioterapia. Então, assim, se a gente não tomar cuidado, a gente vive para a doença, né? Sim. Então, assim, a doença faz parte da nossa vida, mas ela não é a nossa vida. Ela não acabou com a nossa vida, né? Então, a gente tem que ter isso em mente. Não é fugir, é saber, se informar, se tratar, mas viver também. Superação, que a gente tanto prega, né? Superação. Com certeza. Eu sei, eu imagino o peso que uma doença neurodegenerativa e progressiva ela tem. Mas é muito possível viver bem. E por muitos anos. E eu acho que isso tudo depende demais do paciente. Claro, a gente está aqui para auxiliar, a gente como profissional da saúde. Mas se o paciente ele tem uma família que apoia, ele tem uma questão emocional bacana, isso tudo vai ajudar muito, muito mesmo. Assim, a gente não pode minimizar os benefícios que a questão mental tem dentro do dia a dia, da rotina do paciente. Tem muito mesmo. E quando é interessante falar sobre isso, porque quando a gente, como fisioterapeuta, percebe que o paciente ele está mais desanimado ou até mesmo mais depressivo, essas coisas, é muito, muito importante da nossa parte, às vezes dar um toque nele ou na família. Por isso que a nossa relação, como fisioterapeuta e paciente, vocês têm que ter essa abertura para conversar com a gente, porque precisa dessa troca. Se a gente que sabe, que tem o conhecimento, muitas vezes, percebe alguma coisa que precisa de uma mudança, a gente pode falar, olha, o que você acha de procurar um psicólogo? Eu acho que seria muito interessante. Uma fono ou uma nutri. Vamos lá? E até assim, a gente acaba tendo um vínculo de amizade. Muito mais do que fisioterapeuta-paciente, mas a gente acaba tendo essa troca. Então, a gente mesmo é uma coisa que precisa ter bastante atenção quanto a isso. Você tocou também num ponto muito importante que a gente sempre bate aqui. Família, a rede de apoio. Qual que é, para você, pela sua experiência, a importância da família, do cuidador, estar se informando, estar dando apoio, né, para doentes de Parkinson? Olha, a família, eu acho que quando a gente pega assim uma doença como a doença de Parkinson, muita coisa muda na rotina do paciente, mas também muda na rotina da família. Então, principalmente esse tratamento psicológico, às vezes, e muitas vezes eu acredito, que seria também interessante para a família, porque é a família que vai passar por momentos de estresse, de frustração, e é muito importante que as pessoas que estão mais próximas tenham paciência. Muitas vezes o paciente, o indivíduo com doença de Parkinson, ele não vai conseguir fazer as coisas como ele fazia antes. E nessa hora, se a gente deixar a gente como família, eu digo, se a gente deixar que isso piore cada vez mais, ele vai piorando de um modo geral, fisicamente, emocionalmente. Então, assim, como a doença é progressiva, é normal que se perca algumas habilidades com o passar do tempo. Assim como durante o envelhecimento a gente perde também. O idoso ele vai deixando de fazer muita coisa.
E na doença de Parkinson não é diferente. Então, a família ela tem que estar preparada para, nesse momento, ser um apoio, ser uma força, alguém que vai te dar mais ânimo, que vai te ajudar nas adaptações que tem que ser feitas em casa, na vestimenta, no seu dia a dia. E eu acho que a família ela está aí para isso, e é realmente muito importante. Alguns pacientes que eu já tive já relataram, às vezes, que se sentiam um pouco ignorados, que se sentiam, muitas vezes, assim, eles falavam uma palavra que eu acho muito forte, mas que eu vou falar, eles se sentiam inúteis. E esse sentimento de inutilidade, isso aí eu acho que acaba com a pessoa. E por isso, a família tem que mostrar que não, que primeiro, que isso vai acontecer com a gente durante o envelhecimento, não precisa ser diagnosticado com qualquer doença neurológica para isso. A gente vai perdendo habilidades com o passar dos anos, isso é normal. E é para isso que servem as adaptações. Às vezes, eu como fisioterapeuta, muitas vezes não vou ficar insistindo para você, para o meu paciente fazer aquilo da forma como todo mundo faz. Às vezes ele tem uma forma individualizada que para ele dá muito certo. Para que eu vou tirar isso dele? Se dá certo, se não prejudica ele fisicamente, muito menos emocionalmente, por que eu tiraria isso dele? Entendeu? Então, acho que a família tem que estar junto, tem que ter uma troca legal também com os profissionais que acompanham esses pacientes, para eles estarem inteirados, para não minimizar, muitas vezes, alguns sintomas, alguns problemas do dia a dia. Então, acho que é isso, não minimizar, ter bastante paciência, porque é difícil, não é só difícil para a família, mas principalmente para o paciente, né? Muitas vezes eu acho que às vezes o impacto assim do diagnóstico é complicado. Mas é como eu falei, gente, assim, com a gente envelhecendo, a gente vai ter muita adaptação, muita modificação. A mudança acontece na nossa vida o tempo todo, né? E a família está aí para ajudar a gente nisso, né? Então, acho que seria assim. Pode falar. Você entrou num assunto que acho que está condizendo com tudo aqui. A Lucimara Lima, era namorada do Miller. Miller já tem Parkinson precoce, eu conversei com ele esses dias, e ele pegou Covid. Agora o trem piorou tudo. Está tremendo muito. Ele está muito mal. Qual... Eu acho que não precisa nem falar, né? Mas qual o que você indica para ele nesse momento? Ele ficou internado muito tempo, porque tudo isso vai acabar atrapalhando, às vezes, na recuperação. Mas, assim, o fisioterapeuta que pegar esse caso, com certeza ele deve ter alguém com quem ele já faz fisioterapia, né? E pode ser essa pessoa, ou às vezes se ele precisar de alguma coisa mais específica, por exemplo, na parte respiratória, né? Porque o COVID, ele geralmente tem essa questão, que é a respiração, né? E ele causa sequelas. Muitas vezes ele pode apresentar sequelas. Mas isso tudo, é que assim, é muito complicado eu falar sem conhecer o caso, né? Mas, por exemplo, se é o tremor, a gente vai investigar. Por que ele está tremendo mais? Vai ver junto com o médico também, para ver a questão da medicação, tudo se ele precisa de alguma coisa complementar, alguma coisa do tipo. E aí o fisioterapeuta, muitas vezes ele vai... É interessante que ele faça uma avaliação novamente, se é uma pessoa que já cuida desse paciente há algum tempo, refazer a avaliação, ver o que ele precisa agora, porque mudou, né? Provavelmente é um paciente que era de um jeito e agora ele chega para mim de outro. Então, refazer a avaliação e focar no que estiver incomodando mais, no momento. Então, se é o tremor,
treinar bastante coisas que trabalhem no tremor, coordenação, as atividades de vida diária, coisas do tipo, e junto com o médico ver se isso está relacionado ao Covid, se é da doença, se é uma sequela, o que pode ser feito, se tem que associar alguma medicação ou não. Aí é interessante. Assim, né? E como dica, fica lá no comecinho da live, né? Poder participar do grupo online de Bauru. Sim, sim. Né? Porque, sim, com certeza. Aí a gente passa para você direitinho, né? Para ele direitinho, assim que você passar para a gente. Pode deixar. Link, tudo direitinho. O Willer vai ter esse apoio. Pode passar o meu Instagram, e aí a pessoa me manda uma mensagem por direct, e aí eu já encaminho para os coordenadores do Ativa, e a gente já faz esse contato bem rapidinho. Tá, aí, se der tudo certo, na próxima semana ele já pode começar. Olha que beleza. Então, Miller, você está... Tá aí o Instagram dela. Você está escalado para entrar no... Salomão. Eu errei. Você está escalado para entrar na aula da Iramaia. Iramaia, isso. A gente tem um grupo aqui grande de profissionais, tá? Do laboratório onde eu trabalho agora. E aí, cada dia é um profissional diferente, o que é muito legal, porque deixa bem dinâmico, né? Então, o paciente nunca vai fazer a mesma coisa, toda terça e quinta. E aí, é legal também, porque, por enquanto, como a maior parte dos serviços estão fechados, é interessante que a gente faça isso, e dá para fazer muita coisa em casa, com o que você tem em casa mesmo. O fisioterapeuta, o profissional de educação física brasileiro, que não falta é criatividade pra gente. Então, assim, é muito legal e eles vão gostar. Uhum. A Érica é aí de Bauru, é a nossa representante. Ela perguntou se essas aulas online de Bauru ficam gravadas para quem não tem disponibilidade de fazer no horário. Então, olha, a gente até estava avaliando essa possibilidade. Por enquanto, a gente pede que ele participe no horário. Mas eu vou levar essa questão para o pessoal, e a gente pode ver o que pode fazer, sim. Tá? Mas não sei se vocês têm Instagram do grupo. Tem, a gente tem. Eu vou passar para vocês. Gravado, né? Sim, a gente tem pensado em muitas coisas, assim, desde que a pandemia começou, a gente tem tentado, assim, de toda forma, fazer com que que os nossos pacientes, principalmente, não fiquem sem a terapia, e tentar, assim, conseguir muita gente, porque quanto mais pessoas, melhor. A gente leva a fisioterapia para essas pessoas em casa, porque não pode ficar parado, não pode ficar sem fazer. O paciente ele vai sentir muita piora se não fizer nada, né? Então, a gente tem tido muitas ideias, tudo isso é discutido, a gente tem reunião semanal para isso, e eu vou levar para eles essa questão de quem não puder. Por enquanto, a gente está fazendo de terça e quinta, das 9 às 10, mas aí, mesmo se você tiver alguma coisa no horário, mesmo assim, manda mensagem para mim, explica a situação, que eu levo para eles e a gente vê se é possível fazer alguma coisa para ajudar, tá? Então, eu vou cumprir um dos objetivos do projeto. Existe Parkinson precoce. Porque, assim, você falou do impacto no idoso e tudo. Agora, imagina um jovem que está na ascensão da carreira, no início da construção da família, entendeu? Imagina o tamanho do luto desse jovem, da família, né? Então, assim, divulgar que a gente precisa também. No caso da Érica, ela não tem disponibilidade de horário,
porque ela é jovem e ainda trabalha, entendeu? Sim. Uhum. A nossa situação, porque assim, a maioria dos tratamentos é muito voltado para o idoso, porque realmente é a grande, É. né? Mas Aham. existem, né, os jovens que eu acho que o impacto da doença na vida deles é muito maior, e que Uhum. precisa muito desse socorro, entendeu? Que Com acaba, certeza. por ser minoria, por ser muito pouco, acaba não tendo esses recursos, entendeu? Uhum. Não, mas eu vou realmente, isso é muito importante mesmo, é uma questão complicada. Porque aí, quando você recebe um diagnóstico precocemente, é como você falou, você está na fase onde você mais precisa de energia e que não pode parar, né? E muitas vezes fica mais complicado mesmo a questão de horário, e uma coisa mais flexível seria o ideal. Eu vou levar essa questão toda para o meu grupo e pede para a Érica, né, entrar em Isso. contato comigo, que é até uma coisa legal para eu falar para eles, mas eu vou falar com eles e a gente tenta disponibilizar as aulas, sim. Uhul! Muito bom. Tá bom? Mais alguma pergunta? Alguém perguntou aqui. O Miller está falando que tomou Prolopa demais. Mas isso aí, né, remédio, o médico tem que tá fazendo Então, as Miriam, dosagens esse é o certinhas. detalhe. Prolopa demais pode piorar o teu sintoma, entendeu? Inclusive tremor, inclusive todos os sintomas do Parkinson podem estar associados à diminuição ou ao aumento do Prolopa também. Se você tomou demais, vai ter uma alteração física ou cognitiva. Se você tomou de menos também, né? Tem que manter isso, tem que conversar com o teu médico, ou logo que você É, teve Covid agora, você tem que fazer uma visita no médico, ou mesmo pela consulta online, e apresentar isso para ele. Porque, senão, a cada momento vai piorando mais, cara. A gente sabe que a gente é novo, eu tenho mais ou menos a mesma idade que você, a gente sabe o quanto é complicado ficar numa cama aí, quase que vegetando, entendeu? Na nossa idade ainda, que, como a Vanessa falou, aí na ascensão de carreira, ascensão de tudo. Nosso vigor fica totalmente para baixo, totalmente alterado, vamos dizer assim. Procura do neurologista e E fisioterapia. e fisioterapia, fisioterapia. fono, o que tiver aí. O mais rápido possível, senão o caso vai ficar pior, né? O É, Parkinson, ele, para a gente espantar ele, para a gente superar ele, a gente está sempre em movimento. exatamente. É isso aí mesmo. É se movimentar. Movimentar a mente, o corpo, fazer exercício, praticar atividade física, se alimentar bem, ter hábitos de vida saudáveis, amizade é muito importante, né? Não se deixar abater, com certeza. A Tentar melhor levar a sua vida normalmente. a melhor forma de superar o Parkinson é fugir do Parkinson, né? Fugir, como fala, é movimentar, né? Esquecer Isso, de problema e focar na superação. Movimenta e deixa ele para trás. Ele é lento, lerdo, deixa ele para trás. com certeza. A gente tem a capacidade de se adaptar. Eu acredito muito Sim, nisso. É só ter assim os profissionais certos, e às vezes procurar muitas vezes procurar, às vezes não deu certo com um, procura outro, e é assim, gente, é uma relação que tem que dar match, assim, tem que aham. dar certo, entendeu? Senão vai ficar mais difícil. Mas é isso aí que você falou. Nós temos uma hora de live. Alguém tem uma pergunta? A Jaque falou que eu falo muito que quem fica parado é vida poste, né? Quem fica parado é poste.
E outra coisa, há vida após o diagnóstico do Parkinson, né? Basta a gente querer viver, né? Sim. E você tem pergunta para fazer? Então, no caso do William, ele está falando que tomou muito Prolopa num dia só. Tem muita gente, eu vou tirar uma base aqui, um remédio para dor de cabeça, talvez a gente tome, se não para de doer a cabeça, a gente toma uma dose dupla, aí para de doer. Então, o medicamento para doença de Parkinson, principalmente Prolopa, se a gente vê que não está dando certo tomar uma dose dupla, ele pode piorar os sintomas. Assim, a questão... Não leva essa... Não sabe, né? Uhum. Sim. Olha, remédio, medicação, a gente nunca pode tomar sem orientação. Quem resolve dose, quem sabe exatamente o que você precisa na questão medicamentosa é o médico e ele vai te avaliar. Qualquer coisinha que você, por exemplo, trocou a medicação, percebeu que não deu muito certo, volta no médico. Mas tomar por conta própria não pode, gente. Não faz isso, por favor. Não pode fazer isso, viu? Com o médico mesmo. Aí ele vai acertar tudo isso. Às vezes demora um pouquinho para ficar assim certinho, para ficar legal. Às vezes precisa trocar, se adaptar, leva um tempo, mas vale a pena. Não toma sem orientação médica. Nenhum. Ele está falando ali que tomou muito tempo de uso. De uso, não de dosagem. Você me desculpa. Sim. Mas também valeu a dica. Agora, muito tempo de uso, o negócio passar no médico, trocar uma ideia, pode ser que tenha talvez uma indicação para DBS, que é um assunto que a gente vai estar falando também semana que vem aqui com o Dr. Ed Fonoff, né? E aí vai dar para abordar legal o assunto. E outra coisa, a fisioterapia também, como você disse, né, ajuda no caso da discinesia, que os movimentos involuntários. Isso, né? Uhum. A fisioterapia também ajuda. Isso, e a gente vai tratar, vai adaptar, vai fazer o que for preciso para esse paciente ter uma vida o mais próxima que ele conseguir da qualidade do que ele era antes do diagnóstico. A Dani falou uma coisa aqui que eu queria falar há muito tempo, só que eu tinha vergonha. Agora, eu tô sem vergonha, eu vou falar. Eu vivia em clínica de estética antes do diagnóstico de Parkinson. Depois do diagnóstico, eu engordei 40 quilos. Depressão tomou conta. Tive que fazer bariátrica. Mas eu vivia em clínica de estética. Fazia massagem, fazia tudo. E entre esses procedimentos estéticos, eu fazia a tal da plataforma vibratória. No procedimento estético? Para emagrecer, para, sei lá, para queimar caloria. Mas eu fazia a plataforma vibratória. Gente, era um inferno. Eu saía tão ruim daquele negócio, mas tão ruim, não olhava o estômago. Certo? Eu já tremia, né? Aí, juntou com a vibração da plataforma, eu acho que eu devia entrar em coma. Mas, enfim, a plataforma vibratória, se ela faz mal. Ela está falando de fisioterapia. Eu não sei se é a mesma que eu fazia. Eu sei que era, nossa, Deus do céu, aquilo me matava. Como que era a que você fazia? Você lembra? Lembra? É tipo uma balança. Aham. E aí fica... Tem a velocidade... Aham. Aí como que emagrecer, quer queimar caloria, punha lá, ficava... do jeito que ficava, eu descia da plataforma e ficava uma meia hora vibrando. Certo. Olha, eu não conheço nenhum estudo que
fale da contraindicação da plataforma vibratória para pacientes com Parkinson. Então, eu acredito que mal não faça, mas tudo que você faz dentro da fisioterapia tem que ter um objetivo. Então, a pergunta é, qual que é o objetivo da plataforma vibratória para o paciente? Porque, assim, fortalecimento, equilíbrio, eu prefiro outros métodos, entendeu? Acho que é muito mais funcional, muito mais próximo do que o paciente faz durante o cotidiano dele, e eu acho mais dinâmico. Então, eu acredito que mal não faça, mas tem que ter um objetivo. Na fisioterapia, nada é por acaso. É tudo com um objetivo específico. Então, a importância é essa, eu acredito. Eu acho que na fisioterapia também nada é por acaso, tudo tem um objetivo e visa muito a emancipação, não é? A pessoa Exatamente. não ficar sedentária, dependendo dos outros. Então, assim, sinceramente... É a funcionalidade. Eu pela fisioterapia agora. Eu também. É normal, acontece mesmo. Porque eu já fiz tanta fisioterapia para coluna, para joelho, para dor na perna, para dor em tudo quanto é parte do corpo, que eu também ranço, né, Guia? Ranço de fisioterapia, sabe? Mas agora, com uma fisioterapia específica, né, eu creio que vai me dar maior gás para estar fazendo, né? Mas acaba que vira um momento seu, um momento de autocuidado, um momento onde você vai sair de casa, ver gente, conversar. Então, dá para fazer a fisioterapia ficar muito dinâmica, muito legal. Basta, assim, você encontrar um profissional legal, dá certo a troca entre vocês, mas dá sim, com certeza. A gente tem que tirar essa ideia de que fisioterapia é monótona, é maçante. Não é, não. É bem diferente. Então, a gente já tem mais de 1 hora de live. Para não cansar a nossa Iramaia. Nós vamos encerrar. Alguém tem alguma pergunta? André? Alguma observação? Eu quero te agradecer muito. Vou esperar o contato do link lá, está passando para o pessoal. O pessoal que está assistindo, o Instagram da Iramaia é @ira_salomão. Estou colocando aqui de novo para você estar procurando, porque ela faz parte de um grupo que tem aulas online de fisioterapia, por causa da pandemia, né? Então, acessem o Insta dela, segue ela, porque vocês viram que conteúdo, que interesse ela tem e domina, né? Então, assim, muito obrigada, Iramaia. Deus te abençoe muito. Imagina, gente. Muita gratidão mesmo, que você seja muito abençoada na sua saúde, em todas as áreas da sua vida. Muito obrigada, viu? Eu é que agradeço a vocês e muito legal o trabalho que vocês fazem, de verdade. É mostrar um outro lado do Parkinson e é muito importante isso. Muito obrigada, viu? Mesmo. Eu faço minhas palavras da Vanessa e eu quero que você deixe uma consideração final, os pacientes aí, deixa os teus contatos. Muito obrigada, viu, gente? Galera, a gente está encerrando a live aqui e amanhã é sábado, talvez sábado ou domingo vai ter uma live legal e a partir de segunda-feira a gente retorna com as lives que já estão marcadas. A gente deu uma flexibilizada nos dias aí, mas agora está tudo certo. E é isso. A gente tem que respeitar as nossas limitações, não é? Tem um treinamento. Mas parar jamais. Exatamente. Nara. Vamos tirar um print? Meninas
do backstage, Jaque, Érica, Dani. Tira um print aí para nós. Espero que tenha tirado. Um beijão. E beijo, gente. Batera. Muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigado a todos que participaram aí. E logo, logo tem mais. Obrigadão. Tchau. Tchau. Tchau.